Olá, estamos mais uma vez aqui com o programa Você em Foco. Eu sou a doutora Estela Vecchiati e hoje vou falar para vocês sobre obesidade, uma questão de saúde. Obesidade, então, o que é obesidade? Obesidade é definida pelo acúmulo excessivo de massa gordurosa no nosso organismo. Isso devido a um desequilíbrio da nossa nutrição. E ela está associada a um risco aumentado de sérias doenças, a incapacitação física e a risco de vida. E como nós vamos definir o que é obesidade? Obesidade é definida mundialmente pelo índice de massa corporal. O que é esse índice de massa corporal? É o peso dividido pela nossa altura vezes a altura. Essa divisão vai nos dar um número, e quando esse número se encontrar entre 25 a 29,9, nós estaremos com um sobrepeso. E quando nós estivermos acima de 30, nós teremos então obesidade. Acima de 30 ainda nós temos 3 graus de obesidade. Obesidade leve, moderada e grave. De 30 a 35, 35 a 40 e acima de 40. Acima de 40 também é dita obesidade mórbida. Um outro índice que nós utilizamos para avaliar o paciente obeso é a circunferência do abdômen. A circunferência do abdômen, ela está diretamente associada ao risco de doença cardiovascular. Para os homens, nós esperamos que ela esteja abaixo de 102 e para as mulheres, abaixo de 88. O que quer dizer, então, esse índice de massa corporal? O índice de massa corporal quer dizer maior risco. Maior risco de quê? Maior risco de diabetes, maior risco de doença coronariana, maior risco de doença cardíaca, maior risco de degeneração das articulações e maior risco de câncer. A obesidade tem sido a epidemia do século XXI. Existem hoje no mundo em torno de 400 milhões de pacientes obesos. E independe do caráter genético desses indivíduos, do fator ambiental, do fator socioeconômico e da idade. Principalmente, a obesidade está ligada a fatores nutricionais, à mudança dos hábitos alimentares, ao excesso de consumo de alimentos que são extremamente processados e gordurosos. E isso tem afetado, basicamente, não só os adultos, mas também as crianças. E, principalmente, porque os indivíduos perderam, ao longo do tempo, a capacidade de fazer exercício, de se exercitar. Hoje, as pessoas fazem tudo de carro, elas perdem a capacidade de ir a pé, como faziam antigamente. E nós esperamos para 2025 em torno de 700 milhões de indivíduos no mundo com obesidade. A Secretaria Municipal de Saúde, em 2008, fez um levantamento sobre os hábitos alimentares do paulistano. E o que ela encontrou foi uma diminuição do consumo de carnes gordas e de feijão, um aumento do consumo dos refrigerantes e 30% apenas da população comendo quantidades adequadas de frutas, verduras e legumes. Isso diretamente associado à obesidade e, consequentemente, um aumento da mortalidade por doenças associadas e aumento do custo da saúde. Nesse levantamento, quando nós olhamos aqueles indivíduos que estão com sobrepeso, que, se vocês lembram, é aquele paciente que está acima de 30, nós encontramos 39, quase 40% da população de homens com sobrepeso contra 30% das mulheres. E quando nós olhamos para a obesidade, e nós olhamos até pela faixa etária desses pacientes, nós encontramos que na década de 30 a 49 anos, uma prevalência nos homens, mas quando nós vamos aumentando de idade, não só aumenta a obesidade, tanto para homens quanto para mulheres, como também as mulheres acabam ganhando, né, nesse ranking de obesidade. Se nós olharmos para um país que é desenvolvido, como é os Estados Unidos, nós vamos encontrar
a obesidade graçando em torno de 36% tanto de homens como mulheres. E o sobrepeso atingindo 74% praticamente dos homens e 64% das mulheres. Isso quer dizer o quê? Que nesse país nós temos a minoria saudável. Quando nós voltamos e olhamos por que é tão importante a obesidade, nós temos que ver que com a obesidade mórbida, que é aquela obesidade grave, onde nós temos um peso acima de um índice de massa corporal acima de 40, nós temos a ela associados alterações de colesterol, do colesterol, das gorduras sanguíneas, em torno de 50%. 50% desses pacientes também estão com hipertensão, com infarto do miocárdio e com 3 vezes maior incidência de câncer. Além disso, nós temos a apneia do sono e a colicistite, que a apneia do sono são distúrbios respiratórios que fazem a parada e o ronco a parada respiratória durante o sono e o ronco excessivo durante o sono. A apneia do sono está relacionada a um aumento de mortalidade e a sérias doenças, assim como a colicistite, que é o aumento de cálculos na vesícula e a inflamação dessa vesícula. A obesidade está intrinsecamente associada ao diabetes e o diabetes é a sua principal complicação. E os tratamentos são interdependentes, ou seja, não adianta eu tratar o diabetes se eu não tratar a obesidade. E eu tratando a obesidade, eu vou melhorar o diabetes. Quando nós olhamos para aquele mesmo levantamento da secretaria, nós encontramos, então, 42% dos indivíduos obesos com hipertensão, com obesidade, e 30% desses indivíduos com hipertensão. Obesidade, então, eu gosto de comparar com uma caixa d'água. Seja pouquinha água que esteja vazando, seja muita água que está vazando, é um excesso, é um acúmulo de água que não está sendo utilizada e que não está, ou a boia dessa caixa d'água está deficiente. Então, só que na caixa d'água nós temos o quê? Nós temos essa água transbordando e sendo jogada fora. No nosso organismo, a água entra sob a forma de energia e a energia principalmente dos alimentos, e essa energia sai sob a forma de exercício. Toda a água que não sai da caixa d'água fica acumulada na balança. E por isso é importante nós entendermos como é que é nosso comportamento alimentar. O nosso comportamento alimentar, ele depende da sensação de fome, do apetite ou da saciedade. Então vocês me diriam, não, isso é tudo a mesma coisa, não entendi. Sensação de fome é quando eu tenho fome. Apetite é quando o que eu gosto de comer. E a saciedade é quando eu não tenho mais vontade de comer depois que eu me alimento. Esses 3 sintomas, essas 3 sensações, elas dependem de fatores que estão interligados, como sinais fisiológicos, que são hormônios que são liberados durante a nossa alimentação, o ritmo circadiano, hábitos, disponibilidade de alimentos, fatores sociais e fatores culturais. Então, como é que nós vamos tratar essa obesidade? Qual é o meio de nós tratarmos a obesidade? Basicamente, principalmente, através da reeducação alimentar e do exercício. Existem outros meios de tratamento da obesidade, que são medicação, cirurgia. Eles têm a sua indicação. E os grupos de apoio, que nós temos lá no Hospital do Servidor Público Municipal, para todos os servidores. O que é, então, essa reeducação alimentar? Reeducação alimentar, eu digo que é reaprender a comer como comiam nossos avós. Por que isso? Porque nossos avós não comiam tantos alimentos processados, eles comiam pratos coloridos, eles comiam alimentos feitos em casa e eles comiam menor quantidade de gordura, além de eles se exercitarem e andarem bastante.
Quando nós temos ainda na reeducação alimentar, nós temos a importância que é a mastigação dos alimentos. Hoje as pessoas, elas engolem os alimentos. Elas comem na frente da televisão e elas nem percebem aquilo que elas estão comendo. A mastigação é fundamental para a nossa saciedade, é fundamental para o nosso paladar, para a percepção desses alimentos e para a nossa saciedade. E, principalmente, quando nós aprendemos a reeducação alimentar, nós vamos escolher os alimentos que são mais saudáveis. Então, quais são os meios que nós temos para escolher esses alimentos? Um dos meios é calculando a densidade energética dos alimentos. O que é densidade energética? Densidade energética é a quantidade de calorias que o indivíduo, que aquele alimento tem, dividido pelo peso que ele tem. E essa densidade energética é classificada em 4 níveis de densidade nos nossos alimentos, de muito baixa, baixa, média e alta. Isso indica para a gente que esses alimentos são mais calóricos e que eles engordam mais. Então, nós temos a água como alimento de baixíssima caloria, ou seja, ela é isenta de calorias, e a gordura no topo da pirâmide com a maior quantidade de calorias existente. Então, como nós calculamos? Calculamos assim, a quantidade de calorias dividido pelo peso desse alimento. Então, vejam só o que acontece com uma mera barrinha de cereais. Uma mera barrinha de cereais que tem o quê? 82 calorias. Quando nós dividimos pelo seu peso, que é 25 gramas, nós encontramos 3,3 calorias por grama. E 3,3 está lá naquela nossa classificação como média caloria. Então, a barrinha de cereal, ela não é tão inocente assim. Se nós comermos muita barrinha de cereal, nós estaremos ingerindo muitas calorias. Aqui nós temos, então, abaixo, para saber e para ter uma noção mais fácil, a quantidade de calorias que tem cada alimento. A gordura, de novo, no topo, com 9 calorias por grama, o álcool com 7 e os carboidratos, junto com as proteínas, em torno de 4 calorias por grama. Então, aqui vai uma dica. Se você quiser fazer uma refeição mais saudável, inicie a sua refeição por um prato de salada. A salada, as verduras, os legumes, principalmente os legumes crus, eles são de baixíssima capacidade, baixíssima densidade energética e eles vão fazer com que haja maior saciedade e uma ingestão menor de alimentos, dos outros alimentos. Como vocês já devem ter visto, também existe a pirâmide alimentar, que nos fala mais ou menos quase que a mesma coisa, onde nós temos os cereais, os pães, os tubérculos na base da pirâmide e subindo para a pirâmide passam pelas hortaliças, pelas frutas, as leguminosas, as carnes e as gorduras, e principalmente os açúcares. Isso diz o que nessa pirâmide? Que quanto mais alto no topo da pirâmide, maior o valor calórico e menor a quantidade de porções que nós devemos comer durante o dia. Então, mas falando tudo isso, qual é a melhor dieta que eu devo fazer? Seja contando calorias, seja com uma porção limitada, seja com formulações que substituem a nossa refeição, seja pela exclusão de alguns alimentos, o que nos interessa realmente é a redução de calorias. Ela, e somente ela, é efetiva para emagrecer. Quando nós falamos de dietas de muito baixas calorias, porque aí vocês vão me dizer, bom, então eu não vou comer. Eu vou comer muito pouquinho e eu vou emagrecer rápido. Sim, vocês vão emagrecer mais rápido. Mas o que acontece quando eu tenho uma dieta de muito baixas calorias? Eu tenho uma dieta que vai facilitar eu ganhar novamente o peso, ou seja, o reganho de peso. Por quê? Porque uma dieta, quando eu faço uma dieta de muito baixa caloria, o organismo interpreta como se eu estivesse passando fome. E ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir os hormônios que inibem a fome e aumentar os hormônios que aumentam a fome.
exatamente o contrário do que nós gostaríamos. Então, voltando ao exercício, o exercício sozinho, não adianta sair fazendo um monte de exercício e comendo um monte. O exercício, ele não leva à redução de peso sozinho. O exercício, ele melhora a redução da massa gordurosa e do peso, mas ele deve estar associado à dieta. Ele evita a perda de massa muscular e ele é o único fator comprovadamente, cientificamente, que evita o reganho de peso. E quanto devo fazer de exercício por dia? Eu devo fazer em torno de 60 minutos diários. Nossa, mas é muito. Olhando assim, é muito. Mas como eu vou começar a fazer isso? Eu vou começar a fazer exercício com tempos menores e aumentando conforme o meu conforto e conforme a orientação do médico. Um paciente que é cardiopata deve ouvir o seu cardiologista ou ouvir o seu endocrinologista. Então, comece com 5 minutos e vá aumentando devagar, sempre. Eu não posso fazer todo dia? Faça quantos dias você puder. E os medicamentos? Eu só consigo emagrecer se for com medicamentos. Os medicamentos, eles só estão indicados para pacientes com obesidade, ou seja, um índice de massa corporal acima de 30. No Brasil, hoje, nos restou somente a sibutramina e algum desses medicamentos que estão vindo em associação com outros. Mas é interessante notar que as drogas que estão já fora do país, nos Estados Unidos, depois de 1 ano de seguimento, elas mostraram uma redução de 1 ano depois de seguimento de 1 ano, apenas de 5 a 11% do peso, contra o placebo, ou seja, um medicamento que não tem medicamento, na verdade é uma pílula sem medicação, contra 2 a 3%. Pensando no indivíduo de 100 quilos, ele emagreceu de 5 a 10 quilos durante 1 ano. É muito importante nós pensarmos nos medicamentos e pensar que eles apenas e tão somente colaboram com a dieta e exercício. Eles não fazem emagrecer. Não existem milagres para emagrecer sem o nosso esforço. E, além disso, é importante lembrar que eles têm vários efeitos colaterais e pesar o custo-benefício do uso das medicações. A cirurgia é um outro meio de tratamento da obesidade, mas ela tem a sua indicação absoluta para os pacientes com índice de massa corporal acima de 40, ou seja, aquela obesidade que nós chamamos de mórbida, ou indivíduos com obesidade moderada, que é um índice de massa corporal acima de 35, com complicações decorrentes da obesidade. Essas cirurgias, elas podem ser desabsortivas, ou seja, o que é isto? Eu vou reduzir a luz do estômago, reduzir a luz do intestino para diminuir a absorção dos alimentos. Ou então eu vou restringir a luz do esôfago, a luz do estômago, de alguma forma, para diminuir a capacidade do indivíduo em engolir ou comer o alimento. Ou então elas podem ser associadas. Eu posso pôr um anel no esôfago, eu posso pôr um balão no estômago, ou eu posso pôr um anel no esôfago e posso diminuir o estômago e diminuir o intestino. Mas é importante lembrar que para fazer essas cirurgias existe uma necessidade absoluta de uma avaliação psicológica e de um curso de orientação, para o indivíduo saber aquilo que ele vai encontrar depois. Essa cirurgia ainda pode ser, as cirurgias podem ser abertas, ou seja, por um corte pela barriga ou de via endoscópica. Mas é muito importante saber que esses indivíduos vão ter déficit de nutrientes e que eles vão precisar de acompanhamento médico eternamente. Voltando ao meu conceito inicial, nós temos aquela lembrança de que nós somos uma caixa d'água, onde a água que entra deve ser igual à água que sai se eu quiser manter o peso. Se eu colocar mais água,
do que sai, eu vou ter essa caixa d'água enchendo. E quem é a nossa boia? A boia é a nossa força de vontade. A boia é a nossa autoestima. A boia é a nossa decisão. Se nós quisermos realmente emagrecer, nós devemos colocar pouca água entrando e bastante água saindo. Saindo sobre a forma, basicamente, de exercício. E para manter o peso depois que eu emagreci? Bom, agora que eu emagreci, eu estou isenta de engordar. Não, não é verdade. Emagrecer não dá passaporte para não engordar de novo. Nós precisamos, para manter o peso, equilíbrio. Nós precisamos manter e continuar mantendo uma dieta saudável e o exercício. Então, qual é o nosso plano para o segmento desses pacientes? São as mudanças de hábitos alimentares, o exercício, o uso de medicações quando houver indicação e de intervenções cirúrgicas, se extremamente necessário. É importante educar a família e os amigos, para que eles não atrapalhem esse nosso caminho, mas, principalmente, melhorar a autoestima, porque quando nós gostamos de nós mesmos, nós realmente vamos conseguir dizer não às pessoas quando elas atrapalharem a nossa caminhada. Nós precisamos abandonar o hábito sedentário e, então, procurar os grupos de apoio. Esses grupos de apoio estão à disposição no nosso Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, com nossa equipe de educação. Então, estudos mostram que existe uma perda da aderência às dietas em torno de 3 a 6 meses depois que os pacientes começam essa dieta. Nossa, isso é desanimador. Não. Para que a gente consiga manter, para que o paciente consiga manter a dieta e consiga manter o emagrecimento, ele precisa de decisão pessoal, de esforço, de persistência, de mudança interna. Como tudo na vida, nós precisamos de decidir e ir. É importante lembrar que nenhum obstáculo será grande o suficiente se a nossa vontade for maior de vencer. Eu queria agradecer ao programa Você em Foco pelo convite que nos fizeram para estar aqui e falar para vocês, e a minha equipe do Hospital do Servidor Público Municipal, sem a qual nós não conseguiríamos desenvolver o trabalho de educação que lá nós temos. Obrigada por sua atenção.